Olá você, é com muito prazer que eu te dou as boas-vindas a mais uma edição do podcast Fechando no Azul. No final do ano passado, em 2019, ali em novembro, dezembro mais ou menos, eu realizei uma enquete no meu Instagram, pra quem não sabe, rafa.eloliveira, onde eu perguntei às pessoas qual formato de conteúdo elas gostariam de ver com mais frequência. Dentre as opções que foram dadas, 50% ficou em live e 50% ficou com vídeos, e dentro dos temas que foram apresentados, aquele que foi mais votado foi como organizar metas financeiras para o ano que estava iniciando. Com base nisso, eu realizei uma live agora no dia 12 de janeiro com a Rita Cristino, onde falamos um pouco sobre metas financeiras, como planejar, por onde começar. Então essa live foi o primeiro projeto do ano, embora para muitos seja algo muito básico, para outros, mesmo tendo conhecimento, isso não é colocado em prática, o que é algo muito comum hoje em dia, dado o excesso de informações que a gente tem aí disponível na internet. Então bora lá, para que o podcast não fique tão extenso, ele será dividido em duas partes. Conforme prometido e seguindo aí a nossa métrica de até no máximo 15 minutos, para não ficar algo tão cansativo, nós iremos dividir o podcast em duas partes. Então sem muito mais conversas, vamos dar início aí ao nosso podcast. Mas antes de começarmos de fato o nosso podcast, eu queria te convidar a acessar o nosso site e conhecer também nosso material e nosso conteúdo em outras plataformas. O site é www.azulfinancas.com. Por lá você verá artigos, outras edições desse podcast, link para a nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram e canal no YouTube também. Eu estava explicando pro pessoal. Então, primeiro vamos se apresentar, né, Rita? Tem pessoal aqui que ainda vai se conhecer. Por favor, faça a gentileza. Sim. Claro, meu nome é Rita. Eu sou de Minas, mas eu moro atualmente em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou formada em Direito, eu sou servidora pública aqui do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e educadora financeira também. E, além disso tudo, eu ainda sou uma entusiasta da Bolsa de Valores. Adoro Bolsa de Valores, adoro investimentos. Então, pessoal, para quem não conhece, eu sou Rafael, eu moro no interior de Pernambuco, Pesqueira. Eu sou funcionário na iniciativa privada, mas também sou louco por finanças, né? Tenho formação em pós-graduação em finanças e já está com tempo aí de história nas costas, divulgando aqui, falando sobre esse assunto para as pessoas. Então, Rita, como eu havia apresentado aqui pro pessoal, antes, deixa eu passar aqui para quem está conectado com a gente. A live tem duração curta, 20, 30 minutos no máximo. Ela vai ficar gravada pelas 24 horas. Depois eu vou ver aqui como é que faz para disponibilizar ela no YouTube e também vai ser transformada em podcast. Quem acompanha o Instagram, verifica que todas as semanas eu publico um podcast e essa gravação de hoje também será coberta em podcast. Eu só ainda não sei como é que eu vou fazer para baixar isso aqui, mas eu vou dar um jeito. Mas então, Rita... hoje eu tenho feito uma enquete algumas semanas atrás, no final de 2019, sobre formatos e temas que as pessoas gostariam de ver por aqui. E ficou meio a meio ali entre vídeos e lives. E um dos temas mais votados foi planejamento de metas para 2020. E a gente havia combinado para ver uma agenda que combinasse para nós dois, para poder conseguir fazer isso acontecer. E nada mais oportuno do que fazer isso agora, início do ano, onde todo mundo... É como toda segunda-feira. Toda segunda-feira o pessoal vai começar alguma coisa e nesse dia também é um momento oportuno para as pessoas começarem alguma coisa. Mas e aí, Rita, me fala, seus planos para 2020, já tem metas traçadas ou ainda está organizando? Tem metas. Já faço isso geralmente no final do ano anterior e início do outro ano. Uhum. Minhas metas, elas são traçadas em todas as áreas. Áreas financeira, pessoal, de viagens. Eu costumo fazer isso de um modo geral. E acho muito bacana porque chega no final do ano você dá aquele check do que deu certo, o que não deu certo. Muitas vezes as metas que a gente traça, elas mudam, elas não acontecem porque muitas coisas mudaram na nossa vida, mas é uma ótima forma de você medir o que você se propôs a fazer, né? Porque tem aquela máxima que diz o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se por acaso a gente não conseguir medir, como é que a gente vai melhorar alguma coisa, né? Exatamente. Mas no aspecto geral, Rita, tua percepção da população, porque a gente que está em contato mais com finanças, a gente consegue ver isso mais de perto. Mas no meio onde tu vive, a relação das pessoas com o dinheiro tem melhorado? Tu tem percebido isso? Eu tenho percebido que tem um interesse, né? O interesse tem aumentado bastante em relação a investimento, a finanças, principalmente porque o nível de endividamento está muito alto. Então, as pessoas, de alguma forma, elas estão buscando uma solução para isso.
né? Exato. Então, eu percebo realmente um interesse, um aumento no interesse. E eu acredito também que a educação financeira, como eu faço aqui, como você faz aí, é uma forma de melhorar essa relação com o dinheiro para que as pessoas não se endividem tanto. E eu acho que é importante para isso, para ensinar as pessoas, porque a gente não tem essa matéria, né? Na escola, então ninguém sabe mexer com dinheiro. Então a gente tem que aprender e ensinar quando a gente aprender também. Exatamente. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que, por mais que existam muitas pessoas falando, ainda tem muita gente que precisa desse conteúdo. Tem muitos mitos ainda na cabeça das pessoas, como se isso fosse uma coisa mais exclusiva, dar um público específico. E quanto mais pessoas falam, isso é melhor, porque a coisa fica mais democratizada, fica mais comum, todo mundo sai ganhando no final das contas. E eu parto do princípio também que uma das formas de você ter uma boa relação com o dinheiro é você falar sobre o dinheiro, porque ninguém fala sobre dinheiro. Então, quanto mais a gente fala sobre o dinheiro, ele vai se tornar um assunto comum, um assunto corriqueiro. Quando isso acontecer, a sua relação com o dinheiro melhora. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o dinheiro, melhor. Então, como a gente está com esse papel de educador financeiro, cabe a nós começar isso, para que depois as pessoas façam isso nos seus dias a dia. E aí, o que você acha? Qual é a sua percepção? Então, eu também, como eu te falei, eu vejo esse desafio que a gente tem pela frente, e eu costumo sempre falar assim, né, que as pessoas falam, mais um falando, mais pessoas falando, é igual professor de qualquer outra disciplina. Vai existir vários professores, todo mundo, matemática, todo mundo vai falar sobre matemática, mas um tem uma abordagem alta, tem uma abordagem B, e cada um vai ter um público, uma pessoa, uma galera que vai se identificar com a abordagem daquela pessoa. E quanto mais pessoas vão falando, né, como a gente falou, acaba sendo melhor para todo mundo, né? Todo mundo acaba saindo ganhando no final das contas. Mas então, Rita, vamos partir para o assunto sobre metas. Bora! Eu fiz aqui um rascunho mais ou menos do que a gente poderia começar a abordar e eu parti do princípio do orçamento. Todo mundo, tem gente que quer fazer um orçamento, não tem paciência, não sabe para onde é que vai, ou não sabe como é que organiza. E aí, como eu falei, né, início de ano, todo mundo está disposto, aproveitando que ainda é dia 12, ainda tem tempo para ser organizado para o ano que vai iniciar. Nada mais justo do que aproveitar agora 2020 que está começando para organizar o ano que se inicia. E sobre orçamento, eu acho assim que ainda se tem alguma parte das pessoas, tem uma galera aí que está procurando e consegue entender melhor essa ideia de orçamento, consegue pôr em prática, mas ainda tem muita gente, e aí parte do princípio da pouca informação ou poucas pessoas tendo acesso à educação financeira, poucas pessoas, eu digo assim, no modo geral, numa massa maior. Se utiliza um formato um pouco estranho de fazer orçamento, que é aquele de chegou a semana em que eu recebi meu salário, eu vou sentar e vou fazer a lista do que eu tenho para pagar. Naquele momento. Não uma visão a longo prazo, não uma visão de ano. É eu sentar e colocar aquelas listas, ou apenas eu ter lista e ir riscando elas, sem ter uma noção de que se algum mês eu vou ter um aperto, se qual mês eu vou ter uma folga, se eu vou conseguir encaixar alguma meta ali dentro. E dessa forma acaba vendo até como se fosse algo difícil de se fazer. Acaba se criando uma percepção de que é algo complicado, porque olha essa maneira, o fato de colocar, esquece uma conta, né? Que quem falou, chega no final do mês, sobrou um dinheiro, mas não sobrou dinheiro, foi uma conta que esqueceu de pagar, porque não foi feito esse orçamento, não foi feita essa construção de forma um pouco mais inteligente. Sim, eu acho. Eu acrescento também aí que esse nível de endividamento que a gente estava conversando no início, também ele acaba se refletindo quando você vai fazer um orçamento, porque muitas pessoas elas consideram o limite do cartão de crédito ou do cheque especial como uma parte do orçamento, né? Tipo assim, eles consideram aquilo ali como um crédito, como é um crédito muito fácil, então as pessoas elas acabam extrapolando o que elas ganham, o salário delas, e acabam fazendo uso desse crédito, que é muito caro. Então, eu acho que o primeiro passo é você eliminar essa mentalidade, eliminar esse comportamento, porque esse comportamento não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai virar uma bola de neve e vai ser extremamente ruim, financeiramente falando. Então, eu acho que o primeiro passo é você eliminar isso. Você tem o seu salário, o que você ganha?
qual é o seu salário líquido, o que entra por mês. É isso que você tem. Em cima disso, você vai traçar metas para você ter uma vida financeira adequada. Não só pagar contas, como você disse, mas eu acho que, tipo assim, fazer planejamento para que você consiga realizar sonhos, para você tenha um futuro tranquilo, né? Tivemos agora a reforma da Previdência, e isso é muito importante as pessoas terem consciência, entenderem a importância de fazer um planejamento, principalmente depois dessa reforma. Exatamente. E assim, seja para qual caminho você para se tornar um investidor, seja apenas para sair das dívidas, acho que o orçamento seria o ponto zero do caminho. O Ranieri está aqui na live, uma vez eu conversando com ele, eu mandei uma planilha para ele preencher, ele se assustou, Rafael, coloquei na planilha e me assustei, porque o negócio era mais sério. E às vezes, para poder a gente saber um parâmetro, né, onde é que a gente está, para onde a gente quer chegar, é básico, a gente precisa saber qual a situação que a gente está hoje. E o orçamento já vai ajudar nesse caminho. E tem algumas dúvidas que as pessoas têm, né, que é sobre a montagem do orçamento. Alguns não se dão bem com o computador, porque não querem mexer no Excel, outros querem partir para um aplicativo. Dentro desse aspecto, eu sempre costumo falar uma coisa mais aberta, porque cada um vai ter uma relação diferente com o nível de tecnologia. Se você consegue desenvolver muito bem no Excel, ótimo, tranquilo, beleza. Agora tem alguns aplicativos que ajudam muito, porque você consegue fazer um histórico, você consegue fazer um levantamento, e como ele tem uma aparência mais bonita, isso fica melhor para ti, para que você consiga se organizar e deixar ele de forma mais padronizada, mais previsível, para que você possa ter uma noção. O que você usa? Eu uso os dois. Eu utilizo do celular para fazer controle de contas mesmo, ali na hora, se caso alguma data, caso alguma coisa passe. Qual aplicativo? É o meu dinheiro. E eu uso a planilha também. Agora, a planilha eu costumo deixar mais para fazer o controle do cartão de crédito. Então, se eu tenho compras parceladas, eu coloco lá para que eu saiba quanto vai ter de cartão de crédito naquele mês. Eu não gosto de usar aplicativo pago, porque acredito que não tem necessidade de eu pagar isso, é uma coisa que eu consigo fazer muito fácil. Mas eu costumo utilizar os dois. E você? Eu não gosto de aplicativo. eu só uso planilha do Excel. E eu costumo concentrar todas as minhas contas no cartão de crédito. Então, é mais fácil quando você faz isso, é mais fácil porque você consegue acompanhar pelo banco o que você está gastando no cartão de crédito. Então, eu prefiro. Mas um alerta, usar o cartão de crédito dessa forma é só se você tem um planejamento, um controle financeiro. Exato. Porque se você não tiver, não faça. Isso que você disse anteriormente, que uma pessoa que você encaminhou a planilha se assustou, isso é muito comum. Um dos motivos das pessoas perderem o controle financeiro é que elas não sabem quanto gastam. Então, quando elas colocam isso no papel, é um susto, assim, que aí ela consegue enxergar onde são os ralos, né? Para onde que o dinheiro está indo. E acabam se assustando quando se deparam com isso. Exato. Mas voltando ao que você me perguntou, eu prefiro a planilha. Então, tipo, eu concentro tudo no cartão de crédito e no final do mês, no último dia do mês, eu vou lá, vejo quanto foi o que de cada supermercado, gasolina, o que aconteceu e lanço na planilha. Assim eu acho melhor. E também, em relação aos investimentos, eu prefiro planilha também. Oi, tá gostando do nosso podcast? Então que tal fazer uma visita no nosso site? Acesse www.azulfinancas.com ou então no Instagram, @azulfinancas. Você costuma, Rita, determinar um percentual do que tu recebe para os teus objetivos? Ou como você utiliza alguma outra estratégia, algum outro pensamento? Eu pego percentual do que eu ganho e eu destino para investimento. Sempre foi assim. Desde quando eu era estagiária, que eu ganhava bem pouquinho, eu sempre fiz isso, sabe? Desde sempre. Então, eu pretendo isso. Mas por exemplo, quando eu vou fazer metas, é fora isso, porque isso para mim já é uma rotina, já é um hábito. Então, tipo assim, separar um percentual e investir. Agora, quando eu vou fazer alguma meta financeira, aí é diferente. Porque quando a gente faz uma meta, a gente tem que saber o motivo, né? Eu gosto de falar que quando a gente faz qualquer meta, eu gosto de usar aquele método SMART, né? Que a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ter um tempo. O que isso acontece? Por quê?
Porque, por exemplo, quando a meta é uma meta específica, você tem que determinar exatamente o que você quer. Vamos supor que eu quero viajar no ano que vem, daqui a um ano. Então, essa meta é uma meta específica. Eu quero viajar, eu quero ir para a Bahia ano que vem. É uma meta específica. Ela é mensurável? Sim. Eu posso ver quanto que eu vou gastar para ir para a Bahia. Vamos supor que eu vou gastar R$2.000. Então, tipo assim, eu consigo mensurar essa meta. Ela é atingível? Sim. Eu posso dividir esse valor até o ano que vem para eu ter esse montante quando chegar a data da viagem. Então, eu consigo atingir isso. Ela é relevante? Sim. Eu vou estar de férias, eu quero descansar. Então, tipo assim, eu tenho um motivo, ela é relevante para mim. E o tempo, 12 meses, daqui a um ano eu vou cumprir essa meta. Então, se você utiliza esse critério para você terminar uma meta, ela é mais fácil de você medir, como a gente falou também mais cedo, tipo assim, quando você pode medir uma coisa, você consegue melhorar. Então, às vezes, você vai ter um mês que você não vai conseguir cumprir aquele depósito, aquele investimento para esse objetivo, mas no outro mês você compensa. Então, eu acho que é importante você ter clareza quando você vai fazer alguma meta. Exato, exatamente. E você? Eu costumo fazer a divisão da mesma forma. Eu até ia puxar aqui um pouco na conversa, que eu aproveitei a semana passada, o Thiago Nigro estava fazendo aquela publicação de divulgar as metas dele e tal, e eu disse, poxa, caramba, que legal. Eu acho que eu vou assumir esse compromisso público também. E assim, eu coloquei todas as minhas metas. Ela tem metas pessoais e metas financeiras. E expus ela assim. Então, eu sentei, já olhei mais ou menos quanto é que eu consigo, né? Quanto é que eu vou ter ali todos os meses já estipulado no início do ano, até dezembro, destinado para investimentos, outros objetivos e tudo mais. E ainda coloquei um pouquinho mais, né? Para que eu saia um pouco da zona de conforto, para poder extrapolar ela, poder conseguir passar um pouco mais para cima, né, e alcançá-la. Mas eu costumo fazer dessa forma assim também. Então, como eu sempre início de ano eu faço planejamento anual, então eu sento, tenho uma visão anual na planilha, faço a distribuição, coloco todas as contas fixas, quais contas aquelas que tiveram ajustes, quais aquelas que permaneceram o valor e quanto eu vou ter ali o percentual, quanto é que vai ficar em financeiro todos os meses. E aí eu fixo. E aí deixo ali se correr atrás para fazer com que ela aconteça, que é o mais importante, né? Não adianta só se fazer planejamento, tanto para pessoas como para empresas e negócios. Não adianta você fazer um orçamento se tu não faz com que ele se realize, que ele se concretize. É importante eu acho isso, eu também faço, a meta anual, e depois eu vou dividindo por meses. Isso, exato. Também, exato. E depois por semana, porque 12 meses parece que é uma coisa muito difícil de conseguir. Quando você depois vai dividindo isso em micrometas, fica mais fácil. Então, por exemplo, no domingo geralmente eu estipulo o que eu vou fazer durante a semana toda. E quando começa o mês, eu pego a meta tipo assim, mensal e depois eu vou dividindo durante o mês. E isso eu acho que faz com que a gente tenha uma sensação de que a gente está conseguindo aquilo, porque cada dia você dá um passinho e você está vendo que está indo em direção ao que você planejou. Então, acho que isso é uma forma de você se manter estimulado, se manter empolgado, engajado no seu objetivo. Exato, exatamente. E outra coisa, Rita, algumas pessoas, a gente tem um hábito de entrar no ciclo do 13º. A gente começa a chegar no meio do ano, já começa a fazer contas, empurrando para o 13º. Quando você faz esse planejamento, né, primeiro eu fazer a pergunta, depois a gente faz o ping-pong de como é que o outro realiza. Você já coloca dentro desse teu planejamento essas contas, vamos chamar assim, de extras, né, como férias e 13º, ou você não conta com elas, ela entra como se fosse um bônus, e aí quando entrar com o bônus você destina ela para um objetivo maior? Particularmente, em relação a férias e 13º, geralmente eu destino praticamente 100% para investir. Porque assim, é bem comum, né? A gente vai chegando ali agosto, começa a entrar outubro, já começa, o 10º, empurra pro 13º. Quando chega o 10º já está todo comprometido e ainda vai estar devendo mais alguma coisa. E aí isso começa a desestruturar todo o planejamento. Mas isso muito também, acontece muito também porque as pessoas não têm a reserva de emergência, né? A partir do momento em que tem a reserva de emergência, se surge um extra, alguma coisa assim, tem aonde você se socorrer. Quando não tem isso, você acaba realmente esperando o 13º, esperando as férias para você gastar com isso. Ou então você vai no cheque especial, no cartão de crédito e se embola todo. Então, eu acho que o planejamento, a organização para que isso não aconteça é importante. Exato, exatamente. Rita, sobre essa questão, que você acabou falando sobre metas, e aqui são metas financeiras, você faz essa divisão sempre mensal. Você utiliza outras ferramentas como aqueles cadernos planejadores também? Eu tenho um planner, eu gosto de usar planner, porque ele me dá uma visão
ampla, né, de tudo, mas ali eu coloco mais o que eu tenho que fazer diariamente, assim, sabe? A financeira eu não costumo fazer assim, não. A financeira, geralmente, quando chega meu salário, eu já separo e já transfiro. Ótimo, ótimo. Você vai colocar aqui um comentário abaixo e aí já puxa aqui na conversa. Aquelas contas que são temporárias, né, sazonais, tem um período certo para acontecer, como matrícula, IPVA, para quem tem veículo, né, IPTU. Como você costuma se organizar? Como é que você planeja isso? Você estipula todos os meses um valor para que quando for no ano seguinte todas as compras ocorram à vista, o pagamento ocorra à vista, ou, pegando aqui o 13º, o 13º também é utilizado dentro desse pagamento, para pagar essas contas? Em primeiro lugar, eu só faço pagamento à vista se por acaso tiver algum desconto. Se não tiver desconto, aí eu faço parcelado, mas tendo dinheiro para pagar à vista. Eu acho que isso, para mim, eu acho importante. Mas, por exemplo, essas contas que são esporádicas, né, que não são recorrentes, geralmente me programo durante o ano para que chegue no momento do pagamento, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Eu acho que é interessante também as pessoas se organizarem para utilizar esse 13º para matrícula escolar, para IPTU, para IPVA, que geralmente se concentra em janeiro, né? E como recebe geralmente em dezembro, o 13º, eu acho que seria uma boa forma se todo mundo pudesse utilizar para não se endividar logo no início do ano já, né? Opa, o papo tá legal, não tá? Mas infelizmente hoje finalizamos por aqui. Fica ligado que na próxima semana nós teremos a segunda parte dessa live, dando continuidade aí no conteúdo que é como se planejar, organizar metas para 2020. Então eu te desejo uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima. Forte abraço!